As miragens do espírito, ilusões espirituais e armadilhas do ego transcendente. O canto da serpente celeste, a ilusão como parte da jornada. No coração do deserto espiritual, onde a alma se debruça sobre o infinito em busca de sentido, surge uma presença sedutora, uma voz suave, etérea, que sussurra promessas de iluminação instantânea, transcendência sem dor, verdades absolutas ao alcance do ego. Esta é a miragem espiritual, a serpente celeste que se veste de luz para conduzir o buscador não à verdade, mas uma versão refinada da própria sombra. O caminho espiritual, embora orientado ao divino, não está isento de enganos. Como bem ensinavam os místicos do deserto, nem toda luz provém de Deus e nem toda experiência de êxtase revela o self. Há estados elevados que são apenas inflações do ego, momentos em que o indivíduo, ao vislumbrar fragmentos do transcendente, acredita já ter alcançado a plenitude. Jung chamava isso de inflação psíquica. O ego se confunde com o self e se coloca no trono que não lhe pertence. A serpente celeste fala a linguagem da glória, do despertar, da missão especial, mas sua promessa é um atalho. O deserto, por sua natureza, purifica, mas o atalho infla. E uma alma inflada, mesmo quando coberta de símbolos sagrados, continua desconectada da verdade profunda. O ego transcendente, quando a vaidade se veste de luz. Entre as miragens mais sutis da jornada interior está aquela em que o ego abandona os apegos mundanos apenas para se agarrar aos espirituais. Já não se busca riqueza, mas dons. Não se deseja fama, mas ser reconhecido como sábio. Já não se almeja controle, mas ser canal exclusivo da verdade divina. Esse é o ego transcendente. O velho eu que, em vez de morrer no deserto, aprende a sobreviver camuflado na linguagem da alma. Ele cita mestres, estuda símbolos, realiza rituais, mas no fundo continua o mesmo, carente, controlador, orgulhoso. Ele não quer servir à luz, quer ser a luz. A tradição espiritual de todos os tempos alerta contra esse desvio. O verdadeiro contato com o divino gera humildade radical. O falso contato gera soberba. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, uma alma verdadeiramente iluminada reconhece sua pequenez com mais nitidez a cada passo. É preciso, portanto, distinguir entre espiritualidade autêntica, que transforma, e espiritualidade defensiva, que apenas mascara. A primeira é cruz, a segunda ornamento. O mercado da iluminação, consumo espiritual e fugas do deserto. Em tempos modernos, o deserto foi transformado em vitrine. Livros, retiros, cristais, mantras, rituais, cursos de ascensão. Tudo parece oferecer alívio à dor da alma, mas o que era travessia virou mercadoria. O que era silêncio virou slogan. E assim o buscador, em vez de atravessar o deserto, apenas circula por entre miragens sofisticadas. A chamada espiritualidade de consumo não é um fenômeno marginal, mas um sintoma coletivo. É a tentativa de obter transcendência sem atravessar a noite escura, de conquistar o self sem enfrentar a sombra, de tocar o eterno sem morrer, simbolicamente, para o passageiro. No deserto verdadeiro não há atalhos. O self não se revela como produto. Ele é a presença que exige despojamento. Quando o buscador confunde consumo com caminho, torna-se prisioneiro de uma ilusão confortável.
Está rodeado de símbolos, mas distante do símbolo vivo dentro de si. A síndrome do escolhido, narcisismo espiritual e messianismo inconsciente. Entre as miragens mais perigosas do espírito está a síndrome do escolhido. É quando o ego, em sua fome por significado, interpreta as sincronicidades, intuições ou dons espirituais como sinal de uma missão grandiosa. O indivíduo sente-se especial, separado, superior. A humildade dá lugar à grandiosidade disfarçada de serviço. Esse é um arquétipo poderoso e perigoso, o falso profeta interior. Ele é inspirado, mas não é enraizado, tem visão, mas não tem compaixão, fala de Deus, mas não conhece a si mesmo. Sua missão é legítima na forma, mas distorcida no conteúdo, porque nasceu da sombra, não do self. A verdadeira unção espiritual se manifesta na entrega. O verdadeiro escolhido é aquele que se sabe comum e que por isso pode ser canal do incomum. O ego, quando toca a luz, deve ajoelhar-se. Se subir ao altar, transforma o sagrado em espetáculo. Os espíritos do deserto, provações, tentadores e o exame da alma. Nos evangelhos, Jesus, ao ser batizado, é conduzido ao deserto, não para pregar, mas para ser tentado. Ali, encontra o diabo, que lhe oferece poder, prestígio e milagre. Mas cada oferta é uma miragem espiritual. Tentações de usar o divino a serviço do ego. Este arquétipo é profundo. O deserto é, para todos, lugar de provação. Os espíritos do deserto testam a alma, suas intenções, suas verdades, sua integridade. Eles aparecem como vozes interiores que sugerem atalhos, como sonhos confusos, como mestres sedutores. Mas sua função não é destruir e sim revelar. Na jornada da individuação, essas figuras surgem como personificações da sombra espiritual. Jung sugeria que o encontro com o self passa, necessariamente, pela confrontação com tais figuras. Elas não são inimigas, são espelhos, mostram onde ainda se busca poder, controle, fama, pureza. Não por amor à verdade, mas por medo da insignificância. A noite mística, o vazio que não se preenche com luzes. Há um momento na jornada em que todas as miragens se dissipam, os dons desaparecem, as certezas se calam, os guias somem, as emoções espirituais cessam. Resta apenas o vazio radical, a noite mística, onde o espiritual é despojado até da espiritualidade. É aqui que o verdadeiro encontro pode ocorrer, porque só quando o ego não tem mais nada a que se apegar é que o self pode tocar a alma. Só quando se solta até mesmo a ideia de iluminação é que a luz pode emergir, não como conquista, mas como graça. Místicos como João da Cruz, Teresa de Lisieux, Eckhart, Rumi, todos passaram por essa travessia. Todos viram seus castelos simbólicos ruírem. Todos aprenderam que Deus não é uma experiência, mas um mistério. Que o self não é um estado, mas um centro, e que o deserto, no fim, é o próprio altar. O retorno à simplicidade, a alma desinflada como solo fértil. Aquele que atravessa as miragens e sobrevive ao deserto retorna transformado, mas não como mestre, nem como iluminado. Retorna como servo do mistério, alguém que passou pela morte simbólica do ego espiritual. Sua espiritualidade é simples, silenciosa, encarnada. Não precisa provar nada. Não busca seguidores, não quer mudar o mundo, apenas ser presença. Sua sabedoria é vivida, não ensinada, e sua luz não cega, aquece.
Esse é o fruto do deserto. Não o espetáculo, mas a presença. Não o discurso, mas o silêncio. Não a elevação, mas o enraizamento. A alma desinflada torna-se o solo fértil onde o self pode florescer sem ser confundido com o ego. Discernir para prosseguir. O olho da alma como antídoto às miragens. Como então caminhar no deserto sem se perder nas miragens? A resposta está no olho da alma, aquela faculdade interior que distingue entre símbolo vivo e símbolo morto, entre luz autêntica e luz ilusória, entre o sagrado verdadeiro e o disfarce da sombra. Esse discernimento não se aprende em livros, ele nasce da escuta profunda, da dor atravessada, da honestidade radical com o próprio coração. Nasce do fracasso espiritual, da humildade que emerge quando todas as certezas desmoronam. A alma que desenvolve esse olhar aprende a desconfiar das promessas fáceis, a reconhecer o falso brilho, a acolher a escuridão como parte da luz. Aprende que o self não se impõe, mas se revela, que Deus não grita, mas sussurra, e que no fim toda miragem é convite para aprofundar o olhar. Oásis invisível. A verdade que não brilha, mas permanece. No centro do deserto, após todas as miragens, há um oásis que não se vê. Ele não brilha ao longe, não seduz, ele é pequeno, silencioso, quase imperceptível. Mas quando a alma o encontra, sabe, chegou ao lugar verdadeiro. Esse oásis é a presença do self, não como êxtase, mas como enraizamento, não como visão, mas como intimidade. A alma, enfim, aprende a habitar a própria profundidade sem precisar se elevar. Aprende que a verdadeira espiritualidade é aquela que desce ao corpo, à terra, ao outro, ao momento presente. E assim, o deserto cumpre seu papel. Não nos leva à luz como conquista, mas à sombra como portal. E ao atravessar esse portal, descobrimos que o espírito verdadeiro não se impõe, mas floresce em segredo. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo.